para a igreja. Eu queria que você levantasse a sua mão. Quem aqui nasceu num lar evangélico e se manteve até hoje? Levanta a sua mão assim. Uma boa parte, né? Glória a Deus. Agora você que não, você que, né, ao longo da vida conheceu a Jesus de alguma forma e se entregou aos pés dele, levante a sua mão, só para mim poder saber. É maior do que a primeira. Glória a Deus por isso, e vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, duas perguntas aqui saltam os nossos olhos. Por quê? Porque a gente percebe aqui duas formas ativas sobre a vida de um homem. Duas forças ativas na vida de um homem. Quando a gente observa, a gente consegue observar quanto vale uma vida para Jesus e quanto vale uma vida para Satanás. Quando a gente vai responder essa pergunta, olhando na visão do amor de Jesus para aquele homem, a gente percebe que Jesus, ele faz um investimento na vida desse homem gadareno de forma muito grandiosa. Perceba você, irmãos, que Jesus, ele enfrentou a fúria do mar e depois Jesus vai enfrentar a fúria desse homem endemoniado e possesso. Perceba, irmãos, que o escritor desse evangelho, ele vai de um mar agitado para um homem agitado. Tá? Humanamente observando aquele homem, humanamente olhando, né, e falando, ambos, tanto o mar quanto aquele homem, eram indomáveis. Só que Jesus subjugou os dois. Irmãos, era noite, né? Depois de uma assombrosa tempestade que Jesus passa, Jesus chega num lugar deserto, íngreme e cheio de cavernas. Ele desembarca então naquele lugar, num cemitério, onde havia ali corpos expostos e algum em estado já de putrefação. O lugar por si próprio, aonde Jesus chega, já era um lugar insalubre e colocava medo no mais corajoso dos homens. E aí, irmãos, observa bem, eu queria que você viajasse comigo dentro dessas palavras, porque é exatamente o que estava acontecendo ali. Perceba você, se a gente for olhar isso para os dias de hoje, você chegar num cemitério, né, principalmente nos cemitérios públicos, né, à beira de uma ribanceira, como nós temos aqui em Santo Antônio, nós temos um cemitério ali, né, e você de repente chega ali de noite, depois de uma chuva, e você está entrando no cemitério ali de repente para visitar né, algumas pessoas, né, não cristãos, mas tem essa mania de ir lá querer orar para defunto. Enfim, você vai lá dentro do cemitério, e quando você chega lá, nesse lugar sombrio, sai desse lugar um homem louco, desvairado, possesso, pelado. E o pior, irmãos, quando você olha para aquele homem, ele está com uma pedra na mão e em vez de jogar em você, ele batia em si próprio. Quando você olha para aquele homem, você vê um espectro humano, um ser totalmente deformado, arruinado, açoitado pelas coisas da vida. Quando você olha para aquele homem, você vê um aborto vivo. Olha que coisa, irmãos. Uma escória da sociedade. A cena que você vê tira, inclusive te dá ânsia de vômito, medo, né? Todos haviam desistido já desse gadareno, menos Jesus. Aquela viagem que Jesus fez, irmão,
ela não foi algo inesperado, não foi os ventos que levaram Jesus para Gadara, não foi, irmãos. A viagem de Jesus para Gadara foi proposital. Essa viagem foi proposital. Jesus vai a uma terra gentílica, depois de um exaustivo dia de trabalho, depois de uma terrível tempestade, para salvar um homem. Um homem. Jesus, irmãos, ele só vai em terra gentílica no seu ministério por 2 vezes. Em Gadara e Tiro e Sidom. E ambos foi para libertar uma pessoa dos laços do diabo. Pastor Sidraque já explicou isso aqui, que era uma questão jurídica. Né? Então, Jesus, ele enfrenta isso por amor a uma alma. Só que por outro lado, irmãos, quanto vale uma vida para Satanás? Quanto vale uma vida para Satanás? Satanás, irmãos, roubou tudo de precioso na vida daquele homem. Ele roubou a família daquele homem. Ele roubou a liberdade daquele homem. Ele roubou a saúde física e mental daquele homem. Ele roubou a dignidade daquele homem. Ele roubou a paz daquele homem. E ele roubou a decência daquele homem. Havia dentro daquele homem, irmãos, uma legião de demônios. Legião aqui, irmãos, era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Nada, irmãos, nada infundia tanto medo naquela época do que uma tropa romana. Nada, irmãos, era um exército de invasão, de crueldade, de destruição. Aonde chegava uma legião romana, irmãos, era devastado. Nada podia suportar. E assim era o poder diabólico que dominava esse pobre homem. O homem, havia um poder de destruição descomunal dentro desse homem.